Neemias adorou a Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas os concertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Na dedicação dos muros e portas de Jerusalém, preparou um culto especial de adoração e louvores a Deus, e ordenou que 2 corais fossem à frente dos cortejos durante a celebração. O verdadeiro líder adora a Deus, porque sabe que toda a glória deve ser endereçada ao Senhor de toda a glória. Aleluia. A nossa conclusão, número 12. Complete segundo o exemplo de Neemias para nossos dias, como estudado no trimestre. Então, Neemias é um exemplo de liderança bem-sucedida. Ele não permitiu que nada o impedisse de agradar ao Senhor. Ele soube como conduzir a reconstrução de Jerusalém e a restauração espiritual dos judeus. A sua vida de oração, leitura da palavra de Deus e adoração fizeram com que ele prosseguisse vitorioso, apesar da oposição que lhe movia os adversários. Há muito trabalho no reino de Deus até o arrebatamento da igreja. Trabalhemos, pois, como Neemias. Sejamos fiéis e íntegros em todas as coisas, a fim de que o nome do Senhor seja sempre exaltado. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar agora pelo resumo do trimestre. Nós vamos utilizar aí essas figuras que eu faço ali no Photoshop, que são figuras ilustrativas das lições. Cada figura dessa, né? Então, tem aí uma lição com o conteúdo de cada lição. Vamos passar aí. Na lição 1 nós tivemos aí quando a crise mostra a sua face. Tivemos aí na primeira parte a crise em Jerusalém. Tivemos aí antecedentes históricos, Deus dá o escape e a volta com Zorobabel. Na parte 2, o chamado de Neemias. Quem era Neemias? Chamado por Deus, orando em tempos de crise. Na parte 3, nós vimos a intercessão de Neemias. Ele adorou a Deus, ele intercedeu por seu povo, ele fez confissão de pecados. Na lição 2, tivemos aí liderança em tempos de crise. Na parte 1, as características do líder Neemias, um líder corajoso, um líder prudente, um líder que sabia lidar com a oposição. Na parte 2, aspectos da liderança de Neemias. Número 1, Neemias motiva seus liderados. Número 2, Neemias estabelece parcerias. E número 3, Neemias prima pela organização. Na parte 3, nós tivemos aí a hora de reconstruir. Uma cidade destruída, dedicação total ao trabalho e a divisão do trabalho. Elementos práticos aí para uma liderança eficaz, nós vimos aí conhecer e entender as pessoas, inspiração para as pessoas e eficiência na comunicação. Na lição 3, nós tivemos aprendendo com as portas de Jerusalém. Primeiro, a porta do gado e a porta do peixe. Nós vimos aí a porta do gado ou das ovelhas e vimos aí a porta do peixe. Número 2, nós vimos aí a porta velha e a porta do vale. Então, número 1, a porta velha, número 2, a porta do vale. E nós vimos aí, número 3, a porta do monturo, da fonte e da guarda. Então, número 1, a porta do monturo, número 2, a porta da fonte, número 3, a porta de Mikfad ou porta da guarda. Na lição número 4, nós vimos aí como enfrentar a oposição à obra de Deus. Então, número 1, oposição ferrenha. A ira dos adversários, a falsa acusação e a resposta à insinuação caluniosa. Número 2, nós vimos a crítica dos adversários, o conteúdo das críticas, oposição ao culto a Deus e crítica à união. Na parte 3, nós vimos a guerra contra os edificadores. Nós vimos aí os inimigos se uniram e oração e vigilância. Na lição número 5, nós vimos aí a conspiração dos inimigos contra Neemias. Número 1, a falsidade dos adversários. Vimos aí os muros foram levantados, a resposta sábia e firme de Neemias. 3 lições importantes podemos extrair então da resposta de Neemias. Ele não perdeu o foco de sua missão, de modo que não poderia descer. Não há tempo a perder. Na parte 2, nós vimos suborno e falsa profecia. Vimos aí profeta a serviço do inimigo, nobres ao lado dos adversários, e vimos os falsos profetas de hoje. Na parte 3, nós vimos a conclusão da obra. Termina a construção do muro, os inimigos temeram e não desistam. Na lição número 6, nós vimos aí Neemias lidera um genuíno avivamento. Então nós vimos aí, parte 1, o povo se ajuntou na praça para ouvir a leitura da lei. Vimos aí reunidos para ouvir a lei, o povo estava atento à leitura da lei, o culto de doutrina. Na parte 2, nós vimos o ensino bíblico. Homens preparados para o ensino, o líder deve ser apto para o ensino, a Bíblia é a palavra de Deus. Parte 3, aí nós vimos o entendimento da palavra gerou o avivamento. Número 1, aí o ensino significativo. Número 2, comer as gorduras e beber as doçuras. Número 3, a alegria do Senhor é a nossa força. Lição 7, arrependimento, a base para o conserto.
Número 1, nós vimos os resultados de um genuíno avivamento. Arrependimento e confissão de pecados, sinais do verdadeiro arrependimento. Apartaram-se dos povos idólatras. Parte 2, nós vimos a lei do Senhor e reminiscência. Vimos aí valorizando a lei do Senhor, a confissão dos pecados e relembrando a história do seu povo. Parte 3, nós vimos a grande misericórdia de Deus. Número 1, Deus clemente e misericordioso. Número 2, a súplica de Israel. Número 3, um firme conserto. A lição número 8, nós vimos aí o compromisso com a palavra de Deus. Número 1, obedecendo a palavra de Deus. Um conserto com Deus, os líderes como exemplo, a instrução das Escrituras. Parte 2, um povo separado. Nós vimos aí a união reprovada por Deus, a dolorosa separação, o jugo desigual. Na parte 3, nós vimos o cuidado com o templo do Senhor. Nós vimos aí o templo, o dia de adoração e a manutenção da casa do Senhor. Na lição número 9, nós vimos aí a organização do serviço religioso. Parte 1, os sacerdotes que vieram com Zorobabel. Os que vieram com Zorobabel, o ministério sacerdotal, o ministério dos levitas. Na parte 2, a dedicação dos muros. A participação dos levitas, a participação dos cantores, a purificação dos sacerdotes e do povo. Na parte 3, nós vimos aí celebrando a Deus pela vitória, a festa de dedicação, uma liturgia santa, os sacrifícios. Na lição número 10, nós vimos aí o exercício ministerial na casa do Senhor. Número 1, a contaminação do ministério. Então, o sacerdote aparentado com ímpio, privilégios abusivos. Parte 2, a justa indignação do homem de Deus, a firmeza de um líder, a resposta do povo, o procedimento do líder cristão. Número 3, nós vimos honestidade e transparência na administração. A razão da necessidade dos recursos financeiros na igreja, a procedência dos recursos da igreja e zelo pelos recursos da igreja. Lição número 11, nós vimos aí o dia de adoração e serviço a Deus. Número 1, Deus ordena a guarda do sábado, então a ordenança divina para os israelitas, um sinal entre Deus e o seu povo, e o propósito divino da guarda do sábado. Número 2, nós vimos aí o descumprimento da lei mosaica no tempo de Neemias. Então, o desrespeito pela guarda do sábado, a ganância dos mercadores, Neemias proíbe o comércio no sábado. Número 3, nós vimos então a guarda do sábado em o Novo Testamento. A essência do dia de descanso, Jesus e o dia de descanso, e o cristão deve guardar o sábado. Lição número 12, as consequências do jugo desigual. Então nós vimos aí número 1, casamento no Antigo Testamento, a natureza do casamento, casamentos proibidos. Número 2, nós vimos o casamento misto no tempo de Neemias, a constatação do erro, as consequências do casamento misto. Número 3, nós vimos responsabilidade ministerial acerca do casamento. Então, o jugo desigual, as consequências do jugo desigual, uma recomendação sempre atual. E na lição de hoje, nós vimos lição 13, a integridade de um líder. Nós vimos aí Deus escolhe e prepara líderes para a sua obra. Um copeiro a serviço do reino, uma rainha a serviço do reino, um pastor de ovelhas a serviço do reino. Na parte 2 nós vimos as características de um líder de Deus. Integridade espiritual, integridade moral, um testemunho irrepreensível. E na parte 3 nós vimos a vida devocional do líder de Deus. A oração, o estudo da palavra de Deus e a adoração ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, te agradecemos por esse trimestre, Senhor. Ó Deus, ragrada, ruja e amarás. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por esse trimestre abençoado. Ó Deus, abençoa os professores, os alunos. Abençoa a Escola Bíblica Dominical, Senhor. Usa-nos, ó Deus, durante o ano de 2012. Abençoa poderosamente o teu povo, Senhor. Ajuda que o teu povo se dedique a ler e estudar a tua palavra. Que se dedique também, Senhor, à adoração, se dedique à oração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus.